Olá, bem-vindos ao nosso chefe, meu nome é Adip Neto e hoje a gente vai falar sobre massas. E para abrir o nosso tema de massas eu vou ensinar para vocês como fazer um talharim caseiro com molho de chèvre e lulas apimentadas. Então segue a receita. Para isso a gente vai precisar de 200 gramas de farinha. Vamos despejar a farinha numa base limpa, como essa. Pode ser na pedra ou no balcão que você tiver. Aqui a gente tem 200 gramas de farinha. Uma receita bem simples, para cada 100 gramas de farinha você coloca um ovo. A gente vai abrir um buraco no meio dessa farinha. Um buraco suficiente para a gente colocar 2 ovos. Essa é realmente uma receita italiana, muito tradicional, muito clássica. A gente vai abrir o ovo num compartimentinho só para ver se ele não está com nenhum problema. E como depende muito o tamanho do ovo, a quantidade de farinha, essa receita ela não é uma receita muito dura. Se você achar que a sua massa for ficar mais pegajosa ou menos pegajosa, você pode ir adicionando farinha ou ovo. Com um garfo a gente vai começar a bater o ovo dentro da farinha. Pode fazer movimentos circulares, que já ajuda ela a formar uma bolinha, que é o que a gente quer começar a trabalhar. Lembra de juntar de novo. Aí, vamos com a mão, como um bom italiano, que não sou, vamos começar a fazer a nossa massa. Vocês vão ver que ela fica um pouco pegajosa, mas você vai untando a sua mão com a farinha que sobrou e vai apertando. A ideia da gente apertar e sovar a massa, qual é? A gente transformar a farinha e o ovo em glúten, que é o que dá consistência de massa às coisas. E a gente pode fazer isso com a palma da mão. Esse é o segredo da massa. O como você amassa e a quantidade de farinha e ovo. Vai juntando o que ficou na bancada e vamos começar a sovar nossa massa. Como a gente sova a massa? A gente, de dentro para fora, a gente aperta e empurra. Aí, traz de volta, aperta e empurra. A massa ficou um pouco grudada. A gente vai pegar um pouco de farinha extra que tem aqui. Salpicar por cima, de novo, bater. E aí com a mão, vamos dar uma ajeitada. E separa e vamos voltar a sovar a massa. Lembra sempre de abrir de vez em quando, esticar ela bem e voltar a sovar. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela aqui paradinha, um pouco de farinha, e vamos deixar ela descansar por 15 minutos, sem deixar ela pegar nenhum tipo de ar. Você pode ou virar um bol em cima dela assim, ou você pode colocá-la dentro de um saquinho plástico. E em 15 minutos a gente pega ela de volta. Daqui a pouco eu vejo vocês. Até já. Olá, estamos de volta com o nosso chefe e hoje a gente está aprendendo como fazer um talharim caseiro com molho de chèvre e lulas apimentadas. No bloco anterior a gente deixou reservada a nossa massa por 15 minutos descansando para que ela perca a elasticidade e fique mais mole na hora da gente fazê-la, da gente abrir. Então aqui está a nossa massa, vamos limpar a área de trabalho com a espátula, não deixar nenhum pedacinho de massa. Vamos polvilhar um pouco de farinha nova. Com a mesma espátula eu vou cortar a massa no meio, para a gente abrir primeiro meia massa para poder ensinar para vocês. Então essa massa aqui a gente vai abrir com a mão um pouco, como se fosse um pedaço de pizza mesmo, abrindo a massa. Polvilhou, já tem farinha, vamos pegar um rolo de macarrão e começar a abrir a massa. E agora eu vou pegar aquele nosso velho e bom cortador de pizza
para poder cortar a massa. Vou ensinar duas técnicas para vocês de cortar o talherinho. Primeiro, como é uma massa caseira, não tem importância se você tiver um pouco de rebarba. O importante é que os pedaços do macarrão eles fiquem iguais, para que o fettuccine fique todos iguais e cozinhem ao mesmo tempo. Então a gente vai pegar e começar a fazer o nosso fettuccine. Você pode fazer da largura que você quiser, elas têm as larguras clássicas, mas você pode dar o seu toque caseiro aí na sua casa. Essa é uma técnica que você pode usar. Outra técnica que você pode usar é enrolar a sua massa. Do jeito que a gente está fazendo aqui. E com a faca ir cortando. E aí de igual forma você vai ter o pedaço do seu fettuccine. Então vamos cortar aqui que já está mais prático. Essa água que ela já está fervendo. Aí vamos continuar a soltar. Para elas ficarem todos soltinhos. E a gente já pode juntar eles com um pouco de farinha em pequenos novelinhos. Aqui. Você vê, a gente não se preocupou tanto com a grossura dela ser a clássica, porque ficou uma grossura um pouquinho maior, um ladinho um pouquinho maior, mas também fica um fettuccine bem gostoso. E essa massa caseira você consegue sentir melhor o gosto da massa. E como ela fica um pouco mais porosa que a massa industrializada, você consegue aderir com que ela adira mais sabor. Então, tem aqui nosso fettuccine, nosso talherinho, desculpa. A gente vai deixar separado e vamos começar a fazer o nosso molho. Enquanto o azeite esquenta aqui, eu vou ensinar para vocês como cortar a nossa lula. Aqui a gente tem uma tábua, aqui a gente tem a nossa lula e uma faca. Vou dar uma limpadinha na nossa faca. Cortou só o macarrão. A gente vai pegar a lula, comprei na feira, já pedi para limpar. A lula a gente vai cortar em anéis. Então, imagina aí 1 centímetro e você corta a lula em anéis. Qual a dica? De você passar a faca em cima da lula, porque ela é muito mole. E se você ficar apertando assim, você vai acabar macerando a lula e é o que a gente não quer. A gente quer só cortar em anéis a lula. Então, vou cortar mais uma para vocês verem. As lulas podem vir em vários tamanhos. O importante é que elas estejam frescas. Como você sabe se ela está fresca? Se ela tiver com essa pele rosadinha. Dentro dela vem uma cartilagem que dá estrutura para ela, que é o que a gente tira. E agora vamos pôr um pouquinho do nosso apimentado, que é uma pimentinha calabresa. Então, cuidado com colocar a pimenta calabresa, porque ela é bem apimentada e a gente não quer deixar ele demais apimentado, só um pouquinho, só um toque de apimentado. Limpar a mão aqui. Continuar salteando a nossa lula com o tempero. E aí a gente já consegue sentir um pouco o cheiro da lula e um pouco... Aí a gente vai reservar a nossa lula aqui. Ela tá quase boa. Quando ela estiver quase boa, a gente reserva. Resgatar essas que ficaram aqui. Aí o que a gente vai fazer? Numa mesma panela, a gente vai colocar manteiga, vamos abaixar bem o fogo. A gente vai colocar manteiga, por que na mesma panela? Para a gente poder aproveitar o sabor que ficou da lula e transferir esse sabor para o nosso molho. Um pouco de azeite para não queimar a manteiga. E agora a gente vai temperar com umas folhinhas de manjericão. Eu costumo trabalhar com a faca, com a tesoura, que ajuda a gente a picar nosso manjericão grosseiramente, para já incorporando o sabor. Vamos misturar aqui. A manteiga derreteu. Começa a sair um
um cheirinho de manteiga com manjericão. Aí a gente vai acrescentar o nosso queijo de chèvre. O que é o chèvre? É um queijo de cabra, feito com leite de cabra, tipicamente francês, e ele vem nesse formato, em bolinhas, dentro de um condimento. O condimento que eu comprei, ele tem um pouquinho de pimenta de cheiro, pimenta do reino, pimenta rosa, e um pouquinho de orégano. A gente tem aqui. E a gente vai apertar as bolinhas do queijo chèvre para ele se desfazer, porque a gente quer um molho com esse gosto. E aí, por que a gente coloca em fogo bem baixo? Para não queimar a manteiga. Então, se você achar que está esquentando demais, você pode abaixar e ir mexendo, apertando as bolinhas para que vá fazendo o nosso molho. E agora a gente adiciona a nossa lula. O que vocês fizerem em casa é uma massa fresca. Então, aquela nossa panela está bem quente, eu vou colocar o nosso macarrão para cozinhar. E a gente vai cozinhar ele por cerca de 2 minutos, enquanto a gente continua mexendo a nossa lula com o queijo em fogo bem baixinho. Qual é a dica do macarrão? Água bem fervendo com sal. Bastante sal. A gente mistura. Não precisa colocar azeite. É uma lenda. Tipo, o macarrão ficar soltinho não depende do azeite, porque o azeite vai vir depois. Então você não precisa colocar ele enquanto prepara. Vou aumentar um pouquinho o fogo aqui, para que o nosso macarrão termine de cozinhar e rapidamente a gente já consegue montar o nosso prato com chèvre e lula. Recipiente fechado. Nossa massa está quase boa. E aí, quando você for cozinhar a massa seca, você cozinha ele por um pouco mais tempo do que se você estivesse cozinhando a massa fresca, para ela poder reumedecer. Então aqui a gente está com o nosso macarrão praticamente pronto. Eu vou ligar o fogo aqui no médio para reaquecer a nossa panela. Escorri direto para outra panela. Aí o que a gente vai fazer? Desligar essa panela aqui e vamos agora, aos pouquinhos, ir agregando o macarrão no nosso molho. Então agora a gente vai montar um prato aqui. A gente pega uma boa parte de macarrão. Vamos colocar no centro do prato. Um pouquinho mais. Desligar nossa panela aqui. E por cima vou jogar as lulas para dar um efeito bem bonitinho. Bom, esse foi o nosso prato do dia, talharim com molho chèvre e lulas apimentadas. Se vocês quiserem a receita, vocês podem entrar no site www.cheftv.com.br, que a nossa receita vai estar lá. Te vejo no próximo programa. Obrigado, até mais.